Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira. Estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Essa é uma disciplina bem importante aí na grade curricular de todos os profissionais de saúde, porque afinal fala aí sobre uma das maiores políticas públicas de saúde que nós temos, né? A maior, na verdade, política pública de saúde, que é a saúde pública ali brasileira, o SUS, Sistema Único de Saúde. E também vamos falar sobre ética no decorrer das nossas aulas. Hoje, nós vamos falar sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento. Tópico 1, os aspectos fundamentais. Então, quando se pensa, né, no atendimento ao público, no atendimento aos pacientes, para que se chegue aí a esse ponto de atendermos, né, a população, realmente precisa ter toda uma questão de gestão, do funcionamento, de como os profissionais vão agir para com esses pacientes, qual o tratamento, o que a gente vai fazer para facilitar o acesso desses pacientes ao Sistema Único de Saúde, para que realmente a pessoa consiga ter acesso à saúde pública. E aí, a concretização do SUS, ela é um projeto que envolve todo o Brasil e todos os profissionais da área da saúde. O SUS, para que ele realmente aconteça, todos estão envolvidos, todos precisam estar envolvidos. E muitas vezes a gente relaciona o SUS apenas às questões lógicas ali, óbvias, que a gente vê, né, que estão relacionadas à saúde, mas também educação, meio ambiente, todos estão também e têm responsabilidades ali para com o Sistema Único de Saúde, para com a saúde da população, tá? Então, todos os profissionais da área da saúde, todos os cidadãos, todos precisam estar envolvidos sim para que a concretização do SUS aconteça. Por maiores que sejam aí os esforços dos envolvidos, as dificuldades persistem, tá? Em acompanhar os avanços e, consequentemente, podem comprometer o atendimento da equipe. Então, como vocês estão vendo no decorrer das nossas aulas, tudo no Sistema Único de Saúde, tudo que envolve o SUS, ele é muito pensado, ele foi muito pensado, sempre com o objetivo de tratar os pacientes da melhor forma, de tratar de forma integral e de ser ali, né, da gente conseguir realmente tratar todos, né, da gente levar a saúde para todos os cidadãos brasileiros ou para todos que estão ali em território brasileiro. A questão é, temos dificuldades, né? Dificuldades que estão ali com certeza envolvidas com a gestão, com a organização. Quando a gente fala de gestão, não estou me referindo só à parte de Secretaria de Saúde, né, de gestão ali política, mas estou falando de todos, né, de todos os cidadãos brasileiros, de todas as pessoas que estão aqui e precisam desse Sistema Único de Saúde. As pessoas, elas precisam reivindicar seus direitos e para reivindicar seus direitos precisam ter conhecimento. Assim como você, que é um futuro profissional de saúde, que vai estar atuando aí na saúde, mesmo que não seja diretamente ali através de uma saúde pública, mas quando você é profissional de saúde, você sim responde ao Sistema Único de Saúde de qualquer forma, tá? Então, por isso, é fundamental que você tenha conhecimento. E essa questão, né, do atendimento ao paciente, da gestão, se faz muito necessária. Você precisa compreender esse mecanismo do SUS, como que funciona o sistema, tá? Para que realmente você tenha aí um bom atendimento. O grande problema é que, infelizmente, a maior parte, né, dos trabalhadores, das pessoas que estão, de alguma forma, envolvidas com o Sistema Único de Saúde, não tem aí o conhecimento necessário de políticas públicas, né, de ciências políticas, na verdade, até não conhecem muito bem, muitas vezes, o processo da saúde e acabam dificultando o andamento ali dos tratamentos, de fato, prejudica a saúde pública brasileira. O cuidado com a saúde é responsabilidade de todos os profissionais envolvidos no contexto saúde e não apenas ali de uma especialidade ou outra. Então, todos que estejam envolvidos de alguma forma e que podem de alguma forma afetar a saúde
da população estão e precisam ter responsabilidade ali com a saúde, com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Portanto, é preciso ampliar aí o conceito, a ideia e a operacionalização dos serviços de saúde, tá? Então, a gente precisa sempre tentar facilitar o acesso para o paciente, fazer com que o paciente tenha conhecimento sobre a saúde, o SUS ele precisa trabalhar com promoção, com prevenção, educação em saúde e sempre levando, sempre facilitando, fazendo com que o paciente tenha ali segurança para o lugar que ele está indo, né, para o local de saúde que ele está se dirigindo. E que, não, infelizmente, não é o que a gente enxerga, né, na saúde pública na realidade. Podemos dizer que as políticas de saúde, elas são propriedades do governo e não da sociedade. Então, a gente acaba verificando ali que tem muitas políticas públicas, mas que a sociedade, ela de fato não se sente dona daquilo, ela não se sente bem nos ambientes em que elas estão sendo atendidas e muitas vezes não tem segurança nos tratamentos e, infelizmente, mesmo as equipes de saúde acabam não tendo respaldo ou não tendo incentivo para trabalhar da melhor forma. É importante consolidar um modelo de atenção à saúde focando em relações mais horizontais entre o sistema de saúde e o usuário. É aquilo que eu estava falando. O que acontece? O usuário, ele sempre encontra uma barreira, né, para chegar ali a um atendimento, para que ele realmente consiga ingressar no Sistema Único de Saúde. Então, o que a gente precisa fazer, né? Qual é a intenção? O que seria o ideal? É que essa relação entre o usuário e o Sistema Único de Saúde, entre os profissionais da saúde, fosse uma relação horizontal, de igual para igual, que o paciente ele realmente se sentisse seguro, que ele realmente se sentisse assistido de fato, e que não é a realidade, né? Infelizmente, na realidade, a gente vê ali como se fosse um degrau. E aí tem essa dificuldade para o paciente ter acesso aos serviços. É importante que o usuário e os profissionais, eles participem da construção dos serviços e também do cuidado à saúde. Então, o usuário ele precisa ter essa preocupação também e precisa cobrar seus direitos. E para cobrar, precisa estudar. O grande problema que a gente pode enxergar aí é que, na maioria das vezes, as pessoas se conformam com o que tem, né? Ou se conformam em reclamar, mas não buscam saber como resolver aquilo. E muitas vezes até os profissionais de saúde também acabam se acomodando naquela realidade. Então a gente infelizmente tem o que a gente tem hoje, né? Um sistema sucateado, vamos dizer assim. É preciso um modelo de gestão diferenciado que divida o poder entre os gestores e a população, tá? Então, tanto a gestão quanto a população precisa ter voz ativa. Por quê? Porque quem é assistido, né, quem recebe os serviços, sabe muito bem onde tem dificuldades, né, onde ele sente a necessidade de melhora. Então, é sim necessária a participação da população. Vamos falar ainda sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento, só que sobre o tópico 2, que fala aí da evolução do SUS. O SUS, gente, foi ampliado o modelo ali desse sistema, tendo como referência a saúde e a doença em uma visão de coletividade. Então, quando a gente pensa, né, na saúde pública, já está aí falando público, então, sempre visando na coletividade, em tratar o maior número de pessoas possíveis, de atingir a maior parte da população. Na verdade, a intenção é atingir a todos, né, conseguir levar saúde para todos, tá? Sendo assim, os princípios e diretrizes eles foram pensados e discutidos para guiar, para organizar o trabalho de todos os envolvidos na construção, né, e ali de fato na operacionalização do sistema. Então a gente tem aí a integralidade, a gente tem aí a equidade, nós temos a humanização, né? Nós precisamos atender os pacientes sempre de uma forma humanizada, com todo respeito, tá? E isso tudo se faz importante. Nós tivemos aí diretrizes como, né, como descentralização,
que vai facilitar o acesso, que vai dar recurso ali para os municípios, sempre com a intenção de que quem está mais próximo vai conseguir enxergar a realidade ali da população e, consequentemente, vai conseguir dar uma resolução, vai conseguir resolver aquele problema de uma forma mais rápida e até mais eficiente. Então, se tem aí toda essa intenção no papel, nas leis, mas precisam ser colocados em prática. Então, a gente tem dificuldade na hora de colocar em prática. Pode-se dizer que esses princípios e diretrizes, eles são sim a filosofia do SUS. É onde a gente, é como se fosse um manual, né, que a gente se baseia ali e que é para todos estarem, né, todos os envolvidos se basearem sim, porque é uma responsabilidade. É a forma que você tem que trabalhar. Infelizmente, não acontece bem ali essas diretrizes, apesar de todas as políticas públicas, às vezes até reforçando isso, não conseguem ser colocadas em prática. As equipes que prestam assistência direta à população, elas devem conhecer ali esses conceitos, utilizando-os como norteadores de suas ações cotidianas. Então, eles precisam saber, né? Vocês precisam saber, porque você tendo noção, você consegue ali colocar em prática. Por exemplo, durante o acolhimento a pessoas e suas demandas de saúde, garantindo aí o acesso da população ao serviço e um tratamento de forma humanizada. Então, você precisa tratar sempre o paciente com todo respeito, independente de crença, raça, sem preconceitos, tá? Independente se for brasileiro, se não for brasileiro, sempre da melhor forma. Você sempre precisa tratar bem o seu paciente, você precisa ter ética, você precisa ter bioética, você precisa atender de uma forma humanizada. É papel do gerente, né, do gestor, liderar aí as equipes para prestação dos cuidados qualificados em consonância aí com os princípios do SUS. Então, o gestor de saúde, ele precisa, utilizando aí, né, os princípios do SUS, guiar as equipes, direcionar para que elas realmente exerçam suas atividades, suas tarefas sempre da melhor forma e que de fato sejam eficientes. A gestão, ela pode ser definida como o processo de administrar recursos, tá? Com características ali diversas, como meio para resolver problemas, alcançar objetivos e metas estabelecidas, sempre com foco no resultado final. Então, a gestão, ela organiza, ela administra. Então, ela verifica os erros, ela verifica o que está acontecendo, por que está tendo erro, por que não está tendo resultado e vai ali traçar metas para serem alcançadas também e resolver os problemas que estão acontecendo. Então, gerir algo, né, parte do pressuposto de que necessidades ou problemas foram identificados. Então, geralmente a gente identifica problemas, nunca vai ser 100% perfeito. A intenção é sempre ir melhorando. E aí, esses problemas eles precisam ser resolvidos e a gestão era para isso, né? É para que ela observe os problemas e consiga consertá-los. Vamos falar um pouquinho agora sobre o SUS e o atendimento, o tópico 3 que fala aí do papel dos gestores. Então, cabe aí aos gestores públicos do SUS uma imensa responsabilidade que é compartilhada ali não somente entre seus pares. Como eu havia falado no início da nossa aula, a gestão do SUS, ela não fica a cargo apenas ali da gestão política ou de secretarias de saúde, tá? Então, todos nós somos responsáveis. Outros setores aí que não estão diretamente envolvidos com o SUS, né? Mas também são responsáveis, como eu falei, secretarias de meio ambiente, secretarias de educação. Então, tudo que de alguma forma possa influenciar na saúde da população vai estar, sim, relacionada aí com a gestão do SUS e vai ser compartilhada, sim, essa responsabilidade. A gestão pública, gente, ela é aí responsabilidade de todos os mais diversos setores, como eu acabei de falar para vocês. E podem e devem exercer ali
além do controle público, uma gestão participativa. Então, eles vão controlar, eles vão ver essa questão de recursos, eles vão direcionar recurso, eles vão verificar se o trabalho que está sendo executado está realmente acontecendo, se não está, vão, como eu falei, verificar os problemas, consertar os problemas, além dos problemas, vão traçar metas, né, para que essas metas sejam alcançadas. E aí é uma das, né, das muitas funções da gestão pública. Tá? E da gestão do SUS. Só que o grande problema, igual eu falei para vocês, é que infelizmente muitas vezes nós não temos uma gestão capacitada. Os profissionais de saúde, entre eles ali, os gerentes dos serviços, eles são peças fundamentais no processo de gestão, devendo ali conhecer o sistema para ajudar a geri-lo por meio da ação cotidiana. Então, como eu falei para vocês, se o gestor ele não conhece o sistema, né, o Sistema Único de Saúde, se ele não conhece sobre as políticas de saúde, se ele não conhece o público para quem ele vai lidar, né, porque é importante você reconhecer a população, reconhecer as necessidades daquela população, o que tem ali, o que está em falta, o que precisa ser melhorado. Isso tudo é para ser verificado pelos gerentes dos serviços, né, pelos gestores do SUS. Então, eles precisam conhecer realmente o sistema para conseguir aí resolver, para conseguir ajudar. Tá? Sem uma gestão, não existe a operacionalização que faz o Sistema Único de Saúde acontecer no dia a dia. Professora, como assim? Gente, se não tiver alguém para organizar esse processo de trabalho, não vai acontecer a prática, não vai acontecer o atendimento de uma enfermeira, de um técnico, não vai acontecer, o hospital ele não vai funcionar, uma UBS, uma unidade básica de saúde não vai funcionar. Então, precisa ter alguém para direcionar. Então, a gestão, ela é sim fundamental. As atribuições dos gerentes são diferentes aí e causam impacto na responsabilidade microsanitária, que consiste em fazer com que os serviços e as equipes elas se comprometam com a população sob sua responsabilidade, tá? Então, esses gerentes, eles são diferentes, né? A função deles vai ser ali de acordo com a responsabilidade microsanitária. Professor, o que isso significa? Gente, cada gestor, ele vai ter uma função. Nós temos ali, por exemplo, né, a gestão política, nós vamos ter ali os cargos, presidente, governo, prefeito, né, a prefeitura. Vamos ter, dentro dessas gestões, ali a gente vai ter secretaria estadual de saúde, nós vamos ter secretaria municipal de saúde, nós vamos ter ali, não é, o Ministério da Saúde, que vai ali, né, numa esfera federal. Então, cada esfera vai ter a sua responsabilidade, assim como cada secretaria vai ter a sua responsabilidade também. O que é interessante no Sistema Único de Saúde? O que o SUS ele prega pra gente? Ele pregou ali muito a descentralização, tá? A participação social. Então, quando ele deu essa responsabilidade, né, ele passou a ajudar os municípios para eles terem ali autonomia. Qual a intenção? A intenção é que eles conhecem a realidade daquele povo. Então, para uma secretaria municipal de saúde, é muito mais fácil resolver ali o problema, porque ela está mais próxima a ele, ela entende a realidade daquela população, do que para quem está lá como secretário de saúde, do Ministério da Saúde, para resolver um problema. Então, para não ter que passar todos os problemas que acontecem em cada município do país para o Ministério da Saúde, lá para a esfera federal, é muito mais fácil cada gestor municipal ali, né, resolver a situação. E lógico, quando não se tem ali estrutura, não se tem realmente, em casos ali né, raros, quando acontece algo que não dá para ser resolvido só pela gestão municipal, aí vai ter uma gestão participativa, é essa a intenção do SUS. E sempre levando informação para o Ministério da Saúde para que venham os recursos. Então, é sempre assim, a gestão ali, a esfera federal, ela vai organizar, ela vai direcionar, ela vai
traçar metas que precisam ser cumpridas. Da mesma forma que eles mandam, né, que eles repassam as verbas para que esses municípios e os estados deem ali andamento, né, realmente façam acontecer o Sistema Único de Saúde, eles precisam cobrar e eles precisam direcionar o que precisa ser feito. Olha, precisamos disso, precisamos que aconteça isso, até o final do ano é para ter resolvido isso. Então, vai fazer diferença. Mas, para eles poderem cobrar, eles precisam mandar recursos. Criando aí responsabilidades de cuidado integrais e vínculo com a comunidade. Como eu falei, se você é mais próximo da realidade da população, você consegue criar um vínculo, que é a intenção do Sistema Único de Saúde. Então, se você tem ali, nós hoje temos unidades básicas de saúde, tem aí a estratégia de saúde da família, temos toda uma situação voltada para conhecer a realidade da população ali. E sempre com a questão, né, do local delimitado, a gente sabe a área que vai atuar. A gente vai atingir aquele público ali, justamente porque você vai reconhecer as necessidades daquela situação, daquela população e vai trabalhar em cima dessas necessidades para conseguir resolver ali todos os problemas de saúde, tá? Garantindo aí uma assistência guiada justamente pela excelência clínica e pelo uso de tecnologias adequadas, tá? Ao nível de complexidade em consonância com os princípios do SUS. Então, eles vão ali, né, a gestão ali federal, a esfera federal, ela vai mandar recursos de acordo com a complexidade de cada atendimento, com a necessidade, e aí teremos a situação ali em si, né, os hospitais, as unidades básicas de saúde, vão assistir a população com o que vai ter ali à sua disposição. Né? É o que é para acontecer. A gestão de um sistema de saúde, ela pressupõe 4 macrofunções principais. Tá? A gente tem 4 macrofunções principais. Nós temos aí financiamento, formulação de políticas e planejamento. Tá? Então, prestem atenção. Uma gestão do sistema de saúde precisa ter, no mínimo, essas 4 macrofunções. Vai financiar, vai formular as políticas e planejamento, vai fazer a coordenação, a regulação, o controle, a avaliação do sistema, redes e dos prestadores públicos ou privados. Professora, privado, sim, eu sempre falo para vocês que o SUS ele não vai se limitar apenas aos serviços públicos. Eu falei para vocês que mesmo se vocês forem trabalhar ali numa empresa privada, vocês vão estar prestando contas ao Sistema Único de Saúde, tá? E também a prestação direta de serviços de saúde. A primeira função, gente, que é aí o financiamento, tá? Ele é exclusiva dos gestores. Então, a parte de financiamento é os gestores que organizam, são eles que decidem ali, né, para onde vai, por que vai, lógico que de acordo com as necessidades, tá? Geralmente, o governo federal, o Ministério da Saúde, ele envia os recursos de acordo com os programas, né, de acordo com a intenção ali daquela gestão, né, o que a gente quer atingir. Nós vamos fazer, ou vem ali para as equipes as equipes de saúde, para as equipes de estratégia de saúde da família, ou vai vir ali, para cada programa vai ser destinada uma verba justamente que é para que dê ali continuidade nos serviços. Nas outras, tá? A participação dos gerentes, ela é imprescindível, mas não é só exclusiva deles, tá? Quando a gente fala ali, né, de formulação de políticas e planejamento, coordenação, regulação, controle e prestação direta dos serviços de saúde. Cada uma dessas funções, ela determina outras subfunções. Então, de acordo com o que tem ali as funções, vão aparecendo outras, todas devendo ser integradas e articuladas para alcançar ali os objetivos da gestão, né? Sempre com a intenção de conseguir resolver ou de conseguir alcançar aquelas metas traçadas. Então, aqui tem para vocês elementos do processo de gestão, como planejamento. Quando uma pessoa ela vai fazer, né, ela tem que
para ela ter uma boa gestão, ela precisa fazer um planejamento, ela precisa de organização, ela precisa de uma boa direção e ela precisa ter controle, tá? Então, dentro do planejamento, ela vai fazer ali a decisão sobre o objetivo, não é? Ela vai definir os planos para poder alcançá-los e ela também vai fazer programação de atividades para que consiga ali alcançar os planos traçados. Precisamos de organização para uma boa gestão. Precisamos, né, de recursos e atividades para atingir os objetivos e órgãos e cargos, tá? Então, precisa de recurso, precisa programar as atividades para conseguir alcançar ali aqueles objetivos, tá? E também é a atribuição de autoridade e responsabilidade. Então, os gestores, eles são a autoridade ali, eles vão dar atribuição para cada, né, para cada funcionário, para cada pessoa que vai trabalhar envolvido ali na saúde. E direção, né? Precisa ter um direcionamento, preenchimento de cargos, tá? Vai preencher ali os cargos, comunicação, precisa ser um líder, um bom líder, né? E tem que ter motivação pessoal. Você sempre, além de ter essa motivação pessoal, você vai sempre ter, né? O gestor sempre tem que incentivar. Um bom gestor, ele incentiva, ele motiva as pessoas que trabalham com ele. E aí, nós vamos falar um pouquinho também, né? A gestão, o processo de gestão precisa ter controle. Então, um líder, ele precisa ter controle. Definição aí de padrões para medir o desempenho, para verificar se realmente está tendo um bom desempenho, os trabalhos que estão sendo executados, corrigir desvios ou discrepâncias e garantir ali que o planejamento ele seja realizado. O trabalho de gestão, ele não é fácil, tá, gente? Mas compartilhando tarefas e realizando consensos, o gestor ele fica menos solitário e tem aí mais chances de tomar decisões acertadas. Então, como eu falei, não adianta uma pessoa só tentar resolver tudo. Não vai conseguir. Se uma só pessoa quiser melhorar o Sistema Único de Saúde ou quiser realmente mudar o Sistema Único de Saúde, não vai resolver. Nós precisamos de várias pessoas empenhadas, tá? Que realmente conheçam os sistemas, que conheçam as políticas públicas, para que esse sistema ele realmente aconteça, que saia do papel, né? Que ele fique bonito aí na realidade também. Então, compartilhando tarefas, realizando consensos, o gestor ele realmente vai ficar menos solitário e vai ter chance aí de acertar, né? De conseguir fazer o melhor possível. A fim sempre de facilitar ali o relacionamento entre os gestores dos 3 níveis, uma nova estratégia ela foi discutida e pactuada em 2006, que a gente tem aí o Pacto pela Saúde, tá? É onde justamente a intenção era fazer com que todos trabalhassem juntos, né? Os 3 níveis que a gente tem, que é a esfera federal, estadual e municipal, que eles fizessem ali uma estratégia, que traçassem metas para que conseguissem, de fato, melhorar a saúde pública, melhorar ali o atendimento aos pacientes. O Pacto pela Saúde, ele trata-se de um conjunto de reformas institucionais com foco ali em gestão, em resultados. Então, eles se reúnem, né, as 3 esferas de gestão se reúnem e traçam um pacto para que consiga ali reformar o que precisa ser reformado, sempre com foco, tá? Professora, como assim reformar? Precisam melhorar, gente, melhorar o que já tem, tá? Tem ali a gente tem uma política de saúde, mas essa política de saúde ela não está sendo, de fato, executada da melhor forma. Então, eles vão se comprometer em melhorar, assim como vão se comprometer, vão traçar metas ali, vão se comprometer em alcançar essas metas. E sempre vão estar se reunindo para verificar se, de fato, essas metas estão sendo alcançadas, quais são as dificuldades, por que estão tendo essas dificuldades, e aí tentar resolver, né, de uma forma ali pactuada, os 3. Os governos, eles devem gerir a rede de serviços e ações de saúde com vista aí sempre nos resultados a serem alcançados.
causando impactos positivos na saúde e na população. Então, eles precisam verificar o que está acontecendo, se não está acontecendo, o porquê que não está, né, de fato, ali sendo realizado um bom serviço. E aí, vão traçar essas metas, vão melhorar os resultados, alcançar os resultados. E aí, vai causar, consequentemente, um impacto positivo na saúde da população. O Pacto pela Vida, ele reforça a gestão pública, tá? Ele faz ali como se fosse um incentivo. Olha, gente, vamos trabalhar, vocês precisam melhorar isso. E aí, ele reforça a gestão pública por resultados e estabelece um conjunto de compromissos sanitários. Então, as 3 esferas de governo, elas vão estabelecer esses compromissos e elas precisam cumprir. Eles se tornam prioritários a serem ali implementados pelos entes federados de uma forma tripartite, né, que é a esfera federal, estadual e municipal. O Pacto em Defesa do SUS, gente, ele foi criado e ele expressa os compromissos entre os gestores do SUS, com a consolidação do processo ali da reforma sanitária brasileira. Então, a gente teve, né, essa reforma sanitária que teve um impacto muito positivo em relação à consciência da população sobre os seus direitos à saúde. E, com essa consolidação, ele articula as ações que visem ali qualificar e assegurar o SUS como política pública. Então, esse Pacto em Defesa do SUS, ele veio para garantir que o sistema ele vai continuar, que realmente vai assegurar o que vai acontecer, se realmente vai ser feito ali o que está proposto nas leis, né? A gente tem aí as leis orgânicas da saúde, nós tivemos aí o SUS sendo constituído, sendo criado através da Constituição Cidadã em 1988 e não pode ficar só no papel. Pacto de gestão, tá? Esse pacto de gestão, ele valoriza a relação corporativa e a solidária entre os gestores. Então, ele reforça a importância dessa gestão estar trabalhando juntas, né? De uma forma ali cooperativa, definindo aí diretrizes e responsabilidades com vista sempre a fortalecer a gestão nos seguintes eixos de ação. Então, a gente tem aí a descentralização, né, que vocês já sabem, a regionalização, o financiamento do SUS, o planejamento no SUS e a programação pactuada integrada. Então, são compromissos que a gestão federal, estadual, municipal precisa ali realmente colocar em prática. Então, vocês sabem da importância da descentralização, que é conseguir ali deixar o SUS o mais próximo possível do usuário, a regionalização da intenção de conhecer aquele público, de entender aquela região, o financiamento do SUS, que é para poder dar apoio aí, né, para que realmente os gestores eles consigam executar as tarefas que são necessárias. E aí a gente tem a Programação Pactuada Integrada, o PPI, que vem para facilitar isso, né, fazer com que essa gestão trabalhe de uma forma em conjunto. Temos também aí regulação da atenção à saúde e regulação assistencial. Isso tudo, gente, é o que a gestão se compromete a fazer, né, para que o SUS, o Sistema Único, ele continue, para que ele realmente seja executado. Isso tudo no papel, né? Se a realidade é diferente, aí, infelizmente, é justamente porque falta concretizar o que está sendo falado, né, em relação à função dos gestores. E aí, precisa reforçar a participação e o controle social, precisa reforçar a gestão do trabalho na saúde, então precisa ter uma organização nesse trabalho e sempre educação na saúde, tanto para os profissionais de saúde, de forma ali de atualizar esses profissionais e também, né, para população. Educação e saúde é fundamental. A gente tanto consegue ali, lógico, evitar doenças, né, descobrir doenças ali de uma forma, antes que elas cheguem de uma forma grave. Então, educar a população a respeito da saúde, educar a população a procurar os serviços de saúde antes de fato de estar doente, sempre ali com a intenção de prevenção. Isso tudo vai fazer diferença
né, tanto para o bem-estar da população, a saúde da população e também para que essa gestão ela não gaste tanto, né? O planejamento do SUS, ele deve ser feito de acordo com a realidade local, tá? Considerando aí os recursos humanos, financeiros, a estrutura do serviço e o perfil epidemiológico da região. Professora, eu não entendi. Deixa eu explicar para vocês. Como eu falei, quem está mais próximo da população, dentro dessas 3 esferas de gestão, são os municípios, os gestores municipais. Por quê? Porque eles entendem a realidade daquele povo. Então, de acordo, gente, com a realidade local, né, com, vamos dizer ali, a realidade socioeconômica, a questão da educação, o perfil epidemiológico, tem região que é mais propensa a desenvolver certas doenças, tem região que não. Então, tudo isso vai fazer diferença ali no momento de se planejar, de organizar ações, na hora do recurso vir. Então, essa gestão municipal vai passar as informações. Olha, aqui o perfil epidemiológico dessa região, a gente tem muitos casos de malária. Então, vai ter ali uma campanha, vai ter uma dedicação em educar aquela população a respeito. Ah, nós temos muito caso de dengue, vai ter ali toda uma atenção voltada para essa população. Isso são exemplos, tá, gente? Para que vocês entendam aí a questão da realidade local, tá? Então, quem está mais próximo conhece esse perfil epidemiológico, vai entender aí a necessidade, a infraestrutura, a estrutura que precisa ser desenvolvida naquele local. Deve envolver também gestores, tá? Profissionais e a população. Via aí suas representações, tá? Então, tem aí os representantes, essa gestão, e atender às necessidades da saúde da população. Sempre. O ideal é conhecer a realidade da população, conhecer as necessidades da população para que a gente consiga, de fato, ali resolver, tá? Como todo planejamento, deve prever execução, monitoramento, acompanhamento, avaliação das ações. Então, precisa de planejar, prever como que vai acontecer, tá? Precisa monitorar, precisa acompanhar para ver se realmente está acontecendo e avaliar essas ações. Tudo que é realizado ali para melhoria, tá? ou de fato para atender a população, precisa ter esse planejamento, essa execução e esse monitoramento, avaliação de fato para ver se está acontecendo ou não do jeito certo. Um exemplo, entre os itens do planejamento, devem constar aí reformas, tá? Quando eles se planejam, vamos falar assim, um planejamento anuário ali para o ano. Então, eles precisam prever ali reformas, ampliação dos serviços, porque a tendência é sempre a população aumentar, a demanda aumentar, sempre estar contratando profissionais, novos profissionais, tá? Para aumentar a demanda. Quando aumenta a demanda, precisa aumentar os profissionais, a assistência. E traçar metas de atendimento, né? Durante ali, ou mensal ou para o ano mesmo, a serem alcançadas, entre outras informações. Para guiar os gestores na organização da sua rede de serviços e ações, os objetivos definidos pelo Pacto pela Vida também são essenciais. Então, eles ajudam aí na gestão, né, em guiar os gestores de saúde. Então, eles precisam, nesse Pacto pela Vida, prestar atenção, né, colocar ali em foco a atenção à saúde do idoso. Então, precisam dar uma atenção maior para essa população. Controle do câncer de colo de útero e de mama, né, que são doenças que infelizmente ali têm um índice muito alto e que precisam ter uma atenção muito grande em relação à educação em saúde, conscientização dessa população, né, e também redução da mortalidade infantil e materna. Então aí, entre os objetivos do Pacto pela Vida, estão aí em foco essas realidades, esse foco nessa população específica. E aí a gente tem o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias. Então, precisa estar ali sempre se dedicando para que não aconteçam essas doenças, essas endemias. Muito cuidado com ênfase aí na dengue,
né, na hanseníase, na tuberculose, na malária, na gripe, influenza, hepatite. Por isso que a gente tem as campanhas de vacinação, a gente tem toda aquela questão da educação sobre a higienização das casas, a respeito da dengue, não deixar água parada, tá? Colocam ali durante a campanha, por exemplo, da hanseníase, quais são os sinais e sintomas para a pessoa reconhecer. E, como por exemplo, também eles focam bastante na síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né, do vírus ali do HIV, sempre conscientizando a população a respeito, né, do sexo seguro, para prevenir as ISTs, né, as infecções ali. Então, tudo isso é importante e é direcionado para a saúde da população, e eles precisam ter esse foco. Então, eles precisam agir na promoção da saúde, tá? No fortalecimento da atenção básica, porque é a porta de entrada ali para a população, né? A porta de entrada do SUS, onde a gente vai conseguir enxergar a realidade daquela população, tá? Do paciente, do usuário. Saúde do trabalhador, focar, né, na saúde do trabalhador, para que de fato eles tenham ali uma boa assistência, eles consigam ter saúde. E também na saúde mental, tá, gente? A saúde mental é bastante importante aí, faz parte da saúde. A saúde mental influencia em todo o organismo, então precisa ter foco em saúde mental. Fortalecimento também da capacidade de resposta aí do sistema de saúde às pessoas com deficiência, então precisam ter um direcionamento para essas pessoas, sempre atendê-las de uma forma mais rápida, sempre com atenção, a atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência, então precisam focar nisso também, precisam focar na saúde do homem, tá? Os gerentes dos serviços, eles devem garantir que as suas equipes, elas possam aí realizar grupos, consultas, visitas domiciliares. Então, as equipes de saúde, elas têm que ter essa possibilidade, tá? De conseguir trabalhar em equipe, de realizar as consultas, de fazer as visitas domiciliares, porque tem uma parte da população, né, acamada, que não consegue se direcionar ali com facilidade aos postos de saúde, entre outras atividades, com foco em prevenção, diagnóstico precoce, né, como eu falei, que é muito importante, e também tratamento dos cânceres. Isso, gente, é garantido com a elaboração de agendas, ações de educação permanente, organização dos fluxos dos serviços, alimentação ali dos bancos de dados, gestão de pessoas, enfim, realizando aí uma série de ações integradas com foco na construção, no cuidado, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da aula ainda, o SUS e o atendimento, o tópico 4, que fala da definição de atribuição pela Lei Orgânica de Saúde. Então, como eu falei, nós temos as leis orgânicas de saúde, né? A Lei 8.080, a Lei 8.142, que foram ali desenvolvidas em 1990 para dar um direcionamento maior ali, para constar realmente, dar uma segurança ao Sistema Único de Saúde. E a Lei Orgânica de Saúde, ela estabelece ali em seu artigo 15 algumas atribuições comuns às 3 esferas de governo, tá? De maneira aí abrangente. Então, dentro dessas atribuições comuns à União, aos Estados e Distrito Federal e aos municípios, em seu âmbito administrativo está o estabelecimento ali de instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização de assistência à saúde, gerenciamento ali dos recursos financeiros anualmente destinados à saúde, acompanhamento, avaliação e divulgação ali das condições de saúde da população e do meio ambiente, eles precisam estar fazendo isso, criação de normas técnicas, padrões de qualidade e parâmetros de custos próprios da assistência à saúde. Eles precisam fazer elaboração e constante atualização dos planos de saúde, sempre estar realizando ali a elaboração de proposta orçamentária do SUS, tá? De acordo com o plano de saúde, sempre estar elaborando essa proposta de acordo com as necessidades. Elaboração de regras também que regulam as atividades dos serviços privados de saúde, levando em conta a sua relevância pública, tá? Então, essas 3 esferas têm aí essas obrigações, esses objetivos. Precisam também fazer realização de pesquisas e estudos na área da saúde,
e também fomento, coordenação, execução de projetos estratégicos e emergenciais. Precisam fazer a participação aí na elaboração da política e na execução das ações de saneamento básico, bem como colaboração também na proteção, na recuperação do meio ambiente. Participação efetiva na política de formação e desenvolvimento ali de recursos humanos para a área ali da saúde. Fazer articulação junto aos órgãos de fiscalização e outras entidades representativas da sociedade civil, a fim de estabelecer padrões éticos para pesquisa e ações e serviços de saúde. A Lei Orgânica de Saúde, as LOS, elas prevêem aí que os serviços privados de saúde podem fazer parte do SUS em caráter complementar, tá, gente? Então, os serviços de saúde privados, né, eles podem sim fazer parte do Sistema Único de Saúde, só que sempre de forma complementar. Como assim? Quando realmente o SUS ele não dispõe daqueles serviços ou daquela especialidade, mas aí precisa assistir a população, eles fazem aí a compra dos serviços do setor privado, tá? Isso significa que quando os equipamentos públicos não conseguem ali atender a demanda de cuidados da população, eles podem ali restabelecer convênios entre o SUS e os serviços privados para que estes ali ofertem a assistência necessária à população. Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos são as únicas que podem ali assinar esses convênios com os governos locais. O que isso significa? Que só quem vai assinar convênio, né, com o SUS vão ser as entidades que estão ali de uma forma sem lucro. Elas vão, na verdade, doar esses atendimentos, tá? Fazer uma doação. O sistema de saúde suplementar, ele é regulado ali pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que determina as regras de como esses serviços eles devem ser ofertados, tá? Segundo a lei número 9.656 de 98, quando um cliente, isso é muito importante, quando uma pessoa tem plano de saúde, tá? E ele vai e não é atendido ali pelos serviços do plano, é atendido pelo SUS, a operadora do plano, ela deve ressarcir o SUS. Por quê? Porque ela está sendo paga para atender aquele paciente. E se ela não atendeu, ela tem que ressarcir, pois recebeu para prestar esse serviço que foi realizado por outro. Nesse caso, um serviço público, tá? Então, se uma pessoa que tem plano de saúde é atendida no SUS, a operadora de saúde, ela precisa ressarcir o Sistema Único de Saúde. Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre o tema da aula, o SUS e o atendimento, o tópico 5, que fala das responsabilidades e atribuições das esferas governamentais. Então, a gestão da saúde nas cidades, nas regiões, nos estados brasileiros e na União é uma tarefa que envolve milhares de profissionais com diversas formações e experiências, tá? Para esses profissionais, o desenvolvimento ali do Sistema Único de Saúde é um desafio cotidiano. Não é fácil colocar em prática o que está ali no papel. É um desafio no qual estão compreendidas desde tarefas urgentes e imediatas para a solução ali das demandas prementes ali, até outras como a elaboração de planos e estratégias de longo prazo. Então, tanto atender às demandas espontâneas, né, quanto às demandas ali a longo prazo. Esses papéis, eles envolvem dimensões específicas internas à gestão em cada território e outras de natureza regional, estadual ou nacional, cujo equacionamento demanda aí a atuação solidária entre as entes de federação, tá? A programação pactuada e integrada ao PPI, ele define a programação das ações de saúde em cada território e norteia aí a alocação dos recursos financeiros para a saúde, a partir dos critérios e parâmetros pactuados entre os gestores, definindo aí e garantindo as ações essenciais para o cuidado das necessidades de saúde da população. Toda rede de serviço, além de estar integrada, deve ser regulada pelos gestores, tá?
as principais diretrizes de regulação são: cada prestador de serviço responde apenas a um gestor. Isto é, um hospital ele deve se relacionar apenas a um gestor. Ou vai ser municipal ou estadual, em relação aí às regras de acesso, recurso financeiro e humano, tá? Então, se é um hospital do município, ele vai responder ao município. Se é um hospital do estado, vai responder ao estado. Não vai responder a mais de um gestor, tá bom? A regulação dos prestadores de serviço deverá ser preferencialmente do município, tá? É de responsabilidade do gestor estadual a regulação das referências intermunicipais e a operação dos complexos reguladores com referência intermunicipal, que deve ser pactuada na Comissão de Intergestores Bipartite, CIB. O gestor municipal e os gerentes dos serviços devem ter clareza sobre esses objetivos, pois eles organizarão aí o serviço e conduzirão as equipes com vistas a alcançar as metas. E espero que vocês tenham entendido, gente, o quão é importante a participação da gestão, né? Essa pactuação entre os gestores. Então, um só não vai conseguir resolver o problema todo. Então, sempre vai ser necessário ou ali bipartite, né, entre o Estado e o município, ou tripartite, onde a gente tem a União, os estados, né, Estados, Distrito Federal e município, que é muito importante. Eles vão ali se reunir, sempre traçando metas, né, objetivos e colocando em foco as situações específicas, as dificuldades ali da população ou de uma certa parte da população, para que consigam ali resolver esses problemas. Então, gente, infelizmente, né, o Sistema Único de Saúde, na prática, não é tão bonito, não é uma gestão tão organizada, mas está aí, né, o que está no papel é para ser executado, só falta realmente todos que estão envolvidos no contexto saúde colocarem em prática o que é para ser colocado, o que é para realmente acontecer na realidade. Então, hoje eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês, beijão e tchau, tchau.